necessaire 21 por 7 centímetros. Para fazer essa necessaire, eu usei tecido sintético para o tecido principal, bagum para o forro, zíper e um cursor. Eu usei 35 por 30 no tecido principal, 35 por 30 no forro, que eu tô usando aqui, né, bagum, e eu cortei 33 centímetros de zíper. Agora, para fazer a montagem da minha peça, eu vou posicionar o lado direito do meu zíper com o direito do meu tecido principal, ou seja, o dentinho virado para baixo e para frente do tecido. Então, eu posicionei direito do meu tecido, direito do meu zíper com o direito do meu tecido principal e o direito do meu forro. Fiz um sanduíche. Coloquei os clips e vou passar uma costura para juntar essas três partes. Isso eu vou fazer dos dois lados da minha necessaire. Então, o tecido principal com o direito do dentinho do zíper e o dentinho virado para frente, para dentro do meu tecido. Fecho e coloco clips para ele segurar e poder manusear corretamente na máquina. Se você tem um pouquinho de dificuldade, costura primeiro o zíper no tecido principal para fazer uma costura de segurança e depois você costura o forro nessa costura pronta, que fica um pouco mais fácil. Essa costura eu tô fazendo na minha margem de 30 centímetros, na margem um pouco menor da minha necessaire. Então, eu vou para a máquina e passo uma costura unindo as três partes. Sempre que você for acabando uma costura, você pode fazer a limpeza. Pegue uma tesoura de linha e corte os excessos de linha que estão sobrando. Depois eu vou desvirar minha peça e vou passar uma costura de segurança, bem aqui onde eu tô mostrando, com um pezinho de máquina. Essa costura é só uma costura de acabamento para prender os tecidos. Vou encontrar o zíper, pra gente agora passar o cursor. Tá vendo esse excesso que sobrou de zíper? Ali eu vou cortar só a parte do dentinho em um dos lados do zíper, o outro eu vou deixar ele normal. Se você tem facilidade em passar o zíper, que bom, porque eu não tenho, eu preciso fazer essa etapa. Então, eu corto ali um pedacinho do dentinho, posiciono o meu cursor na parte que eu não mexi, né, na parte inteira, posiciono ele bem encaixadinho, olhando assim, né, como o meu tecido é um tecido que tem xadrez, então eu preciso fazer o encontro das linhas e passo o meu cursor. Eu gosto de deixar o meu zíper fechado, então eu passo o cursor uma vez, deixo ele fechadinho e depois eu passo ele mais uma vez para ele deixar o cursor dentro do zíper. Agora, com bastante cuidado para o zíper não abrir, eu vou desvirar a peça, eu vou virar ela do lado do avesso para poder fazer as caixinhas de leite. Ajeito meu tecido para ele ficar uniforme, né, para ele estar de encontro a parte interna com a parte externa. Depois que eu faço isso, posso até colocar clips. Meço meu tecido, no meu caso aqui deu 17 centímetros, então eu posiciono 8,5 no meio do dentinho do meu zíper, 8,5 para cada lado. Agora eu vou fazer as minhas marcações da caixinha de leite, para ficar aquela necessaire quadradinha. Vamos fazer uma marcação de 1 centímetro para estar fazendo uma costura, e em cima dessa marcação a gente vai fazer a caixinha de leite. Vou pegar minha régua e vou colocar nas 4 pontas da minha necessaire, em cima dessa costura de 1 centímetro, uma marcação de 2,5 por 2,5. Agora eu vou cortar as caixinhas de leite nas marcações de 2,5 por 2,5 e vou cortar também esse resto de zíper que está sobrando. Agora a gente pode
queimar essa parte do zíper que ficou sobrando para fora para não desfiar e limpo os excessos da minha necessaire que estão sobrando. Vou para a máquina passar uma costura nessa parte dessa marcação de 1 centímetro que a gente fez, abro meu zíper e começo a ajeitar as caixinhas de leite. Essa parte do acabamento da parte interna da peça, a gente pode usar um viés, esse caso aqui é um viés de bonéon, mas eu preferi usar o próprio tecido da parte interna da peça, que é o bagum. Eu fui em cima da minha peça com o tecido e eu cortei mais ou menos 6 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento, que vai ficar a parte de extensão da minha necessaire. Eu posso colocar até em cima da necessaire, porque agora eu não preciso de sobra para fazer uma caixinha de leite perfeita, porque depois ela vai haver a costura do fechamento final. Quando eu costurar, vocês vão entender melhor. Boto o meu tecido frente com frente do tecido e passo uma costura naquela margem de 1 centímetro. Aqui eu já vou te mostrar mais ou menos como é que ele vai ficar. Então, depois de eu passar aquela costura de segurança, venho, faço dobro uma vez, dobro mais uma vez e passo mais uma costura. Vou estar fazendo isso dos dois lados da minha necessaire para estar fazendo um acabamento. Depois de pronto, eu vou fazer o fechamento das caixinhas de leite. Eu vou pegar o meu zíper e vou ver para onde ele fecha e daquele lado eu vou estar colocando um pedaço de fita. Você pode colocar uma fita da sua preferência. Você pode colocar uma fita de cetim, uma fita de tecido, uma fita de algodão, uma fita de gorgurão. Para ficar perfeito, eu cortei uma medida de 23 centímetros, como você pode acompanhar, mas você pode fazer de acordo com o seu gosto. Eu não gosto de uma alcinha muito grande. Vou abrir minha necessaire, encaixar por dentro e colocar a pontinha da fita bem no meio da costura, para ficar bem perfeito. Muito importante que nessa etapa você coloque a fita posicionada dos dois lados na mesma posição. Passo uma costura e depois eu abro a necessaire, posso até colocar ela do lado direito, para ver se a alça está do comprimento que eu quero e se ela está bem encaixada. Agora a gente vai fazer a finalização da caixinha de leite com viés. Eu já ensinei vocês como fazer na outra parte do zíper, é só repetir esse processo. Só lembrando que nessa finalização, para ela ficar ainda mais bonita, eu faço uma dobradura com que as pontas finais fiquem para dentro do viés. Assim o acabamento fica perfeito. Finaliza as 4 caixinhas de leite fechadas com viés, tira a peça do avesso colocando para o direito e ela está pronta. Vamos ver o resultado? Para você que me acompanhou por aqui, esse é o meu primeiro vídeo postado aqui no canal, eu fico muito feliz que você tenha assistido. Um beijo e até a próxima!